Pode assentar-se, irmãos. Pode assentar-se. Que bênção estarmos aqui adorando ao Senhor e servindo a Deus dessa forma. Quanta notícia boa da virada social, do que aconteceu durante a semana e do que acontecerá desse musical que abençoou demais a gente ontem. As crianças foram instrumentos de Deus aqui. Se você não esteve ontem à tarde, vem hoje à noite, 19 horas. Que privilégio podemos participar de uma igreja que é viva, que está agindo, e nós podemos trazer amigos, parentes, levar num pequeno grupo, trazer os nossos cultos e vermos Deus agindo na vida deles. Amém? É isso que nós desejamos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou se contactasse aí em Juízes capítulo 6. Você que está na internet, eu quero falar com você, pedir que Deus te abençoe e que você consiga ouvir a voz de Deus de uma forma muito clara hoje, durante essa mensagem. Juízes 6. Briga de família deixa 69 irmãos mortos. Você já viu essa manchete? Político famoso encontrado com amante. Essa é uma novidade, né? Vítima é morta e desmembrada depois de estuprada por gangue. Moças são sequestradas de uma festa e forçadas a casar com desconhecidos. Juíza diz que estradas não são mais seguras para viajantes. Parecem manchetes dos nossos dias, né? Mas quando você lê o livro de Juízes, são essas manchetes que você encontra. Ali em Juízes nós encontramos uma sociedade em caos como a nossa, sem valores, uma sociedade que perdeu o referencial de autoridade, perdeu o referencial de amor a Deus e temor a Deus. É um grande contraste com a sociedade israelita que você encontra ali no tempo de Josué e mesmo na geração seguinte. Eles ainda amavam, temiam a Deus e seguiam os princípios da palavra. Mas a outra geração que veio, a próxima geração, lá em Juízes 2, 10, você encontra a referência. Depois de toda aquela geração de Josué foi reunida seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Em Juízes você encontra uma situação caótica em que tem invasões, escravidão, pobreza, uma guerra civil que não acaba. O povo perdeu o referencial de relacionamento deles com Deus. Juízes 21, 25, ele nos ajuda a entender o que norteava aquele povo naquela época. Naquela época, não havia em Israel rei. Cada um fazia o quê? Parece com a sociedade hoje? Todos têm a sua verdade, todos constroem a sua narrativa, todos explicam do seu jeito e todo mundo está certo. Foi nesse mesmo engano que o povo caiu durante aquele período dos juízes. Na época da colheita, os midianitas vinham, roubavam a colheita, porque eles eram mais poderosos. Se os israelitas haviam conseguido algum animal, eles levavam o animal embora, eles destruíam as casas anualmente, 7 anos seguidos, com esse terror acontecendo. E perto da 8ª invasão dos midianitas, Deus resolve vocacionar no meio do seu povo um lavrador chamado Gideão para ser o libertador do seu povo. A mensagem de hoje é uma mensagem de ânimo para quem tem dificuldade de acreditar que Deus pode usar a sua vida. A gente já pode ir embora, a mensagem é essa. Pergunta a pessoa do lado se acredita que Deus pode usar a sua vida. Você acredita mesmo? Porque quando você resolve aceitar a vocação dada por Deus, você vai começar a ser surpreendido pelos desafios apresentados por Deus. Ah, pastor, mas eu não vou ser missionário nem pastor. Muitos de nós achamos que vocacionado é quem vai para missões ou quem vai ser pastor de igreja. Mas esse é um conceito limitado do que é vocação. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador,
Todos nós somos vocacionados para sermos testemunhas e para vivermos uma vida com propósito. Você é vocacionado para ser professor, professor de maternal ou professor universitário, vocacionado para ser um empresário, você é vocacionado para ser um funcionário, você é vocacionado para ser uma pessoa que investe na vida dos outros para que elas tenham saúde. E Deus coloca você num consultório odontológico, coloca você num consultório médico, num hospital. Vocação. Quando nós vivemos com esse conceito muito claro de que onde eu estou estudando, onde eu estou trabalhando, isso é retrato da vocação dada por Deus, você viverá com senso de missão. Você não vai trabalhar só para ganhar dinheiro, só para não perder o emprego. Não, tem algo maior, tem uma visão maior de Deus. Nesse texto, Deus escolhe Gideão para ser o libertador de Israel, para liderar o povo, para acabar com esse sofrimento. Deus vocacionou Gideão para isso. Ele não foi vocacionado para ser missionário. Ele não foi vocacionado por Deus para ser pastor de uma igreja. Ele foi vocacionado para suprir uma necessidade da sociedade da época. Deus tem uma vocação para você, para que nessa geração, alguma necessidade da nossa sociedade possa ser atendida por um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Diga amém. Não é por acaso que você trabalha onde trabalha, mora onde mora, estuda onde estuda. Existe um projeto, um plano de Deus. Lá naquela sociedade, sem eira nem beira, sem valores, todo mundo fazendo o que bem quer, sem pensar nas consequências, sem amar nem temer a Deus. Juízes 6,6 nos diz, por causa de Midian, dos midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Clamaram por socorro ao Senhor. Aí a história de Gideão começa. Você já percebeu esses ciclos na história que nós vivemos? Prosperidade, orgulho, vaidade. Aí começamos a viver longe de Deus. Aí tristeza, pobreza, servidão, arrependimento, busca de Deus, novo começo. Já viu esses ciclos? Todos nós vivemos esse ciclo. Com maior ou menor intensidade, mas todos nós passamos por eles. A natureza humana, o pecado que habita em nós, passa uma rasteira em nós. Nos ajuda a racionalizar o pecado e quando nós vemos, nós estamos nos afastando daquele que é a razão da nossa existência. O que aconteceu com o povo é que eles resolveram buscar a Deus. Você quer descobrir a sua vocação, o propósito da sua vida, o porquê Deus lhe deu vida? Busque a Deus. Deus se preocupa conosco. Quem busca a Deus, encontra. Quem pede, recebe. É o que a palavra nos diz. Vamos ler juntos Jeremias 33:3, nessa tradução da nova linguagem, da nova versão internacional. Vamos lá? Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis. Coisas grandiosas e insondáveis. Quando o povo de Deus busca a Deus, existe um recomeço. Nós começamos a ver a vida e ver a Deus de uma maneira diferente. Você está preocupado com as eleições? O que a gente tem que fazer então? Buscar a Deus. É por isso que nós estamos lançando um desafio hoje de começarmos amanhã, até o dia 30, jejum e oração. Você aceita esse desafio? Nós precisamos fazer alguma coisa, além de ir nas urnas e votar, em quem nós cremos que é a melhor solução para o país. Mas nós precisamos mais do que isso, porque homem nenhum vai resolver os problemas da nossa nação. Então nós precisamos orar pelo nosso Brasil, pelo processo eleitoral, orar pela população do Brasil, para que eles sejam sábios nesse tempo eleitoral,
pelo resultado das eleições, para que haja paz, pelo menos no WhatsApp da sua família. Independente do resultado, para que haja paz, porque tem alguém que tem um propósito claro dado por Deus, de ser um pacificador, e ele vai acalmar a turma no WhatsApp. Vai fazer aquela proposta e dizer, gente, vamos fazer o seguinte, vamos começar tudo de novo? Eu vou deletar tudo que já colocaram até agora, postaram. A partir de agora, só coisa boa que a gente posta aqui. Sabe, nesse texto, nós somos desafiados a buscar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, Deus nos surpreende, porque mesmo antes de buscarmos a Deus, quem que estava nos buscando? Era Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. É interessante porque o Senhor envia um profeta, e é isso que aparece no texto mesmo. Ali no versículo 7. Os israelitas clamaram ao Senhor e Deus envia um profeta. Quem é de igreja histórica e ouve falar profeta já fica meio arrepiado assim. Mas a Bíblia fala de profeta. E é interessante porque esse profeta enviado, ele é um profeta anônimo, com um propósito, para mexer com o coração de Gideão, a mente dele, a maneira como ele percebe Deus, ele percebe a vida, porque era necessário para ele cumprir o propósito. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma situação na minha vida de um profeta. Eu e Ed, nós estávamos nos Estados Unidos, eu terminei o mestrado, queria fazer o doutorado, mas a prestação do doutorado era muito alta. E nós estávamos numa fase orando, dizendo, Deus, como é que vai ser isso? Nós vamos voltar para o Brasil ou o Senhor vai suprir de alguma maneira? E ao mesmo tempo, já fazia 2 anos que eu era membro de uma igreja e eu queria voltar a ser pastor. Então, nós estávamos orando também, pedindo que Deus abrisse uma oportunidade. A primeira oportunidade que abriu era para eu ser pastor de jovens de uma igreja coreana. Eu achei que não ia dar certo. Eu agradeci e disse, tá bom, vai ser tudo em inglês, mas não sei não, eu, pastor de jovens de uma igreja coreana, vai ser complicado. E a segunda oportunidade que surge era plantar uma igreja hispana. E todo brasileiro acha que fala espanhol, né? Então... E nós estávamos pensando nisso, fomos lá, visitamos. Na semana seguinte veio uma carta convidando e nós começamos a orar. Não é assim que crente toma decisão? E a gente estava orando, um amigo meu chegou lá em casa, eu compartilhei com ele a história da possibilidade da igreja hispana e mostrei para ele a carta. Ele sabia do nosso embate com o doutorado, ele leu a carta e disse... Deus já deu a resposta. Eu disse, como assim? Você não percebeu que o valor que você vai receber para plantar a igreja é o que você precisa para o doutorado? Não era isso que você estava pedindo a Deus? Aquele colega foi profeta de Deus na minha vida, me alertando para o caminho de Deus para mim. E foi o que esse profeta fez com Gideão? Ele não sabia adorar direito a Deus, a vida dele estava toda complicada. Veja ali a partir do versículo 11 o que acontece. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia a Biesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Veio o profeta, confronta a Gideão com relação à adoração a Deus, e agora vem esse anjo enviado por Deus, mas quem busca a Deus começa a ser surpreendido pelas intervenções sobrenaturais de Deus na nossa vida. A questão é que eu tenho que começar a buscar a Deus.
Porque quem busca, encontra. E na hora que aquele anjo chega e começa a conversar com Gideão, ele menciona uma dúvida, um questionamento interno dele. Deus nos abandonou? Esse sofrimento é resultado do abandono de Deus? Deus conhece todas as suas dúvidas e questionamentos. O que acontece é que você não assume que tem essas dúvidas e questionamentos e não diz isso para Deus. Como é que ele vai responder? A hora que Gideão começa a dizer Deus nos abandonou, por que está acontecendo essa tragédia? Ele abriu a oportunidade para que Deus mesmo começasse a trazer respostas e convicções no coração dele. Se você tem várias dúvidas e questionamentos no seu coração, e você não verbaliza isso, você não fala isso para Deus. Eu gosto de falar em voz alta, porque daí eu me ouço. E às vezes eu faço a pergunta, o questionamento, e eu digo, Deus, não, mas está muito exagerado, Deus. Mas enquanto era só pensamento, estava daquele jeito, mas a hora que eu me ouço, eu digo, não é bem assim. Quem sabe você vai sair hoje daqui, você vai para um parque conversar com Deus e dizer, Deus, a minha dúvida é essa, eu não entendo isso que está acontecendo na minha vida, diga isso para Deus. E prepare-se, porque resposta virá do Senhor, amém? Ele sempre responde. O que estava acontecendo ali é o que Charles Spurgeon fala de uma maneira muito apropriada. Ele diz, Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. Ui, tem que assustar mesmo. O filho a quem Deus ama, ele disciplina. Como todo pai e toda mãe deve disciplinar um filho quando ele sai do caminho correto, do caminho da justiça. E foi o que aconteceu. Na religião água com açúcar, na graça barata, esse negócio de disciplina de Deus não soa muito bem para os nossos ouvidos. Mas lembre-se que o nosso Deus é fogo consumidor. E Ele é o mesmo Deus da graça, mas Ele também é fogo consumidor. O que estava acontecendo com o povo de Israel era juízo de Deus sobre aquela nação, porque aquela nação havia abandonado o Senhor. Gideão começa a encontrar algumas respostas. Provérbios 14, 34 diz que a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Eu não posso ter como motivação de vida medo de Deus, medo da justiça de Deus. Eu preciso ter como motivação de vida um relacionamento com Deus que me faz reconhecer a grandeza de Deus e, como consequência, eu o adoro. Quem busca a Deus, adora a Deus. Um comentarista escreveu uma frase que eu achei maravilhosa e eu compartilho com vocês. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Deixa assentar. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. Amém? E em sua graça, concede-nos aquilo que não merecemos. Lê de novo em silêncio agora. É muito profunda a afirmação dessa frase que o Warren Wiersbe ele usa. Em sua misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E em sua graça, concede-nos aquilo que não merecemos. É o que o salmista fala lá no Salmo 103:10, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Tem essa discussão, esse debate entre Gideão e aquele anjo agora, e nessa interação, ele ouve no versículo 16, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu estarei com você. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Primeiro ele questiona a preocupação de Deus com o povo. Depois, ele questiona a sabedoria de Deus. Deus, o senhor está enganado. Ele foge dessa responsabilidade porque ele ainda não tinha percebido quem era Deus. Buscar a Deus.
vai levar você a perceber que existe algo muito maior do que simplesmente uma rotina de pagar conta, passar para o mês seguinte, trabalhar, pagar mais conta. Tem que ter mais do que isso na vida. A vida tem mais valor do que isso. A sua existência, a imagem e semelhança de Deus que Ele colocou em você, demandam que você seja mais do que isso. Mas eu preciso estar próximo de Deus para perceber quem é Deus, e vendo a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a intenção do coração de Deus, eu começo a perceber a minha vida com outros olhos. Quem somos nós para questionar a Deus? Não é verdade? Buscar a Deus muda a nossa percepção de vida e nos leva a viver como adoradores. Lembra da experiência de Isaías? Ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos, ele é tocado pela presença majestosa do Criador dos céus e da terra. O que ele faz? Senhor, eu sou muito pequeno, eu sou pecador. Existe um reconhecimento de que ele precisa de alguém mais do que ele para dar conta da vida. Veja lá no versículo 23, o Senhor diz para Gideão: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, ele deu o nome, o Senhor é paz. É nesse processo de adoração que nós começamos a acertar os nossos corações e começamos a viver com paz em nossos corações. Aquele shalom, que é muito mais do que o não ter hostilidade, é o viver em segurança, em tranquilidade, com saúde. É interessante porque Gideão, ele está começando a entender que Deus é maior do que toda a realidade que ele viveu até agora, e ele vai começar a ser desafiado pelo anjo para adorar a Deus, para obedecer a Deus com a sua vida, e isso ser uma forma de adoração. É interessante porque Deus trabalha conosco em etapas e processos. E através desses processos, Ele vai nos levando a um nível mais alto de comprometimento com Ele e desafios maiores. O Senhor olha para Gideão e diz: meu servo ainda não está pronto. Se eu disser para ele que ele vai encontrar 135 mil midianitas, ele sai correndo para o buraco. Porque era lá que os israelitas se escondiam, nas cavernas, nos buracos, quando os midianitas chegavam. E só saíam de lá quando eles iam embora. Aí o Senhor olha para Gideão e diz: Gideão, eu tenho um desafio pequeno para você. Para você ser testemunha lá na faculdade, no seu trabalho, você precisa começar a ser testemunha em casa. E daí, quando você se sente mais confiante em casa, você vai começar a falar com um colega da faculdade, e quem sabe na próxima aula você vai levantar a mão e dizer: professor, o que o senhor está falando do Evangelho não é verdade. Eu sou discípulo de Jesus e nós entendemos diferente a vida. Mas é um processo de crescimento. O que o diabo faz conosco, ele mostra os 135 mil para fazer com que a gente não enxergue aquele começo. E o primeiro desafio dele é: seu pai tem um altar para Baal, derrube aquele altar e corte o poste do ídolo que está ali na sua propriedade. Gideão obedeceu a Deus? Obedeceu. Mas quando que ele obedeceu? Ele foi à noite. Ali no versículo 25, ele foi à noite e fez tudo à noite e não durante o dia, porque ele tinha medo das pessoas. E Deus olha para Gideão e diz: você ainda tem uma longa estrada, meu querido. Mas vamos lá, você obedeceu. E é assim que Deus nos vê. Ele nos vê em processo. Hoje você confia mais em Deus do que no ano passado? Hoje você tem mais fé em Deus do que há 6 meses atrás?
Esse processo tem que estar acontecendo. É por isso que nós temos Jornada do Discípulo, nós temos CFI, nós temos EBD, nós temos grupo de homens, grupo de mulheres e mais uma porção de coisas. Por quê? Porque nós temos que estar envolvidos em processos de crescimento e amadurecimento da nossa fé. E quanto mais eu conheço meu Deus, mais eu consigo confiar nele. E foi esse processo que se instalou na vida de Gideão de uma forma incrível. Você consegue lembrar de mais alguém na Bíblia que teve medo e foi procurar Jesus escondido? Consegue lembrar de alguém? Consegue? Nicodemos, foi à noite. Ele era um líder religioso. Você lembra de José de Arimateia? Também, com receio. Mas na hora que a grande injustiça aconteceu na cruz do Calvário, o que esses dois fizeram? Eles se uniram e publicamente eles tomaram conta do corpo do Cristo morto e garantiram que ele tivesse um sepultamento digno. Mas eles fizeram isso publicamente porque eles tiveram um momento de encontro e de obediência no privado. Nem todo mundo é extrovertido, nem todo mundo tem cara de pau. Não tem problema de eu ser uma pessoa mais introvertida, mais quieta. O problema é quando eu me acomodo por causa disso. O que acontece na vida de Gideão é fascinante. O anjo foca no desafio e na vocação que ele tem. O anjo garante que ele enxergue o Deus que ele tem e adore a Deus vivendo uma vida de obediência. Quando nós estamos dispostos a viver a vocação que recebemos de Deus, Deus confirma, testifica com o nosso coração, com o nosso espírito, qual é a vontade dEle, qual é o projeto. Deus cumpre todas as suas promessas, sim ou não? Deus sabe que você é barro e que você peca, sim ou não? Deus sabe que a verdade liberta, Cristo Jesus liberta. Deus sabe que seu Espírito veio para nos guiar em toda a verdade. Deus sabe todas as coisas. E um grande desafio agora é colocado diante de Gideão. Aquele Gideão ali que diz, eu sou filho de um clã muito pequeno, meu pai não é importante, que história é essa de eu libertar Israel? Não, esse negócio é complicado. Aí ele vai e destrói aquilo, eu confio em Deus, eu recebi uma palavra, eu vou obedecer. E gera um tumulto na cidade imenso. E ele vê que Deus cuida dele naquele processo. E agora, quando ele recebe o desafio da sua vida, sabe o que ele tem na mente dele? O que Zacarias nos fala. Zacarias 4:6, vamos ler juntos? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o desafio que você tem para amanhã, lá na empresa, lá na faculdade, na escola? Qual é o desafio que você tem na sua família, que você diz, eu até já tentei tudo que eu conseguia fazer, mas se não for Deus, não vai ter jeito. O povo tentou viver do jeito deles, e a vida só ficou cada dia mais complicada, até que num determinado momento eles disseram, eu vou buscar a Deus. E Gideão estava lá, no meio desse povo, malhando trigo no lugar de prensar uva. Sabe por que ele fazia isso? Para esconder dos midianitas. Porque ele tinha medo. Esse homem que tinha medo, que malhava trigo, tirava o trigo da espiga, dentro de um lugar de prensar uva, escondido. Ele vai lá e destrói o tronco dos ídolos, ele vai lá e destrói o altar de Baal. Isso é coragem que Deus vai dando para nós enfrentarmos situações na vida e progressivamente eu vou aprendendo que Deus é confiável.
Deus é confiável. É pela força, pelo poder do Espírito Santo que age em nós, que nós conseguimos fazer as coisas. Eu li uma história muito interessante. Um grupo de pastores da Inglaterra estavam reunidos decidindo convidar D.L. Moody, um evangelista, para vir fazer uma série de conferências na Inglaterra. E um dos pastores se levantou e, um pouco irritado, lhe disse: por que convidar D.L. Moody? Afinal de contas, ele tem exclusividade do Espírito Santo para que ele tenha que ser a pessoa a ser convidada? E ficou um silêncio no auditório. E ali no canto tinha um pastor já idoso que levantou-se e disse: meus queridos, a razão de convidar D.L. Moody não é que ele tenha exclusividade do Espírito Santo, mas é evidente que o Espírito Santo tem direitos exclusivos sobre D.L. Moody. Não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito. Quem busca a Deus e percebe quem é Deus, o tamanho do seu Deus, e começa a adorá-lo, essa pessoa naturalmente vai se dispor a cumprir o propósito de Deus e vai ter coragem que nem ele sabia que ele tinha. É interessante quando nós pensamos sobre Gideão, lá no versículo 39, ele diz assim: Deus, eu quero fazer mais um pedido para o Senhor. Ele está falando de fazer mais um pedido porque ele já tinha feito um pedido. Deus conduziu Gideão, ele derruba o poste, ele derruba o altar, o anjo do Senhor continua falando com ele, ele oferece adoração a Deus ali com aquele anjo, e ele está continuando, e agora Deus apresenta para ele um grande desafio. 135 mil midianitas e outros povos estarão lutando contra Israel. Eles vêm fazer pela 8ª vez aquela destruição que eles têm feito. E eu estou vocacionando você para ser o líder da libertação de Israel. Você aceitava esse desafio? A palavra de Deus é maravilhosa, porque os líderes, os grandes personagens, são humanos como nós. Ele já tinha visto tudo isso. Não tinha dúvida que ele confiava em Deus, mas sabe o que aconteceu? Ele vira e diz assim: Senhor, o Senhor me desculpa, mas... dá para confirmar? Aí vem aquela história da lã. E ele diz: Senhor, eu vou colocar a lã lá no cantinho do terreno. Amanhã cedo, Senhor, eu quero só a lã molhada e o chão seco. Deus olha para Gideão e diz: tá bom, Gideão, se é isso que é necessário você confiar em mim, aceitar o desafio. Dia seguinte, lã molhada, terreno seco. Agora Gideão tem que aceitar, né? Faz favor. Mas o Gideão é que nem eu e você. Já teve uma situação assim, que Deus deu uma resposta, passa 1, 2 dias, você diz: Senhor, eu ainda... Já teve isso? Aí ele diz: Senhor, não fique brabo comigo, mas... Ele passa 2 dias nesse processo de decisão, gente. Mas sabe, amanhã eu queria deixar aquela lã, e daí o inverso, a lã sequinha, e ao redor dela molhado. O que Deus fez? Mandou um raio do céu em cima da cabeça de Gideão e consumiu Gideão? Foi isso. Não é isso que ele faz com você também, né? Por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos, não é verdade? No dia seguinte ele vai lá, está do jeitinho que ele tinha pedido a Deus. Existem 4 luzes que eu uso quando eu tenho que tomar uma decisão. A primeira é circunstâncias. Se você está planejando em trocar o carro e você foi demitido hoje, as circunstâncias estão dizendo para você: Deus não quer que você troque o carro. Simples assim. Aprenda a ler as circunstâncias ao seu redor. A segunda luz que precisa acender e está verde para você tomar uma decisão
circunstâncias, multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros, há sabedoria, pessoas que você respeita, admira, servos, servas de Deus. Converse com eles. Não significa que você vai fazer o que eles disseram, mas significa que enquanto eles estão falando, você está pensando e Deus está falando com você. Meu avô costumava dizer que a gente pede a opinião dos outros sobre a roupa da gente para descobrir se a gente gostou daquela roupa ou não. Terceira luz que tem que acender? A terceira luz é a paz de Cristo no nosso coração. Quando eu estou tomando uma decisão que agrada a Deus, existe paz, aquela paz que excede todo entendimento. Infelizmente, muitos discípulos de Jesus tomam decisões só com essa luz, esquecendo que paz do jeito que vem, vai. E a quarta luz que tem que acender é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a paz vai embora, os conselheiros podem estar enganados, as circunstâncias mudam da noite para o dia, mas o que permanece para sempre? A palavra de Deus. Em casa nós temos quadros com textos da palavra de Deus e eles são memoriais de decisões que nós tomamos no passado. Porque as circunstâncias mudaram muitas vezes. Mas a decisão foi tomada, firmada na palavra do Senhor. Joseph Parker, ele faz uma afirmação defendendo Gideão, ele diz: os homens não podem ser corajosos de uma só vez. Não tinha como ele ser corajoso logo no começo. A maneira de crescer em fé e em coragem é ouvir a palavra de Deus, crer em suas promessas e obedecer às suas ordens. Se você continuar lendo em casa Juízes 7, você vai descobrir que Deus usou de uma forma incrível a liderança de Gideão. Você sabia que durante toda a vida de Gideão houve paz na terra de Israel? E é interessante porque o escritor de Hebreus, em Hebreus 11:32, coloca Gideão na galeria dos heróis da fé. Esse Gideão que nós falamos aqui, que é igual a mim e você, com todas essas lutas, que teve que pedir duas, e Deus faz assim, Deus faz, olha Deus, tá bom. E quando você acende aquelas 4 luzes num processo de decisão, bem-vindo à vida de fé que o discípulo segue. Porque o próximo passo é o passo de fé, porque esse ninguém vai tomar por você. Foi o que Gideão fez, foi usado por Deus de uma forma incrível. E é o que eu espero que você faça para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ser usado por Deus de uma forma incrível nesta geração. Existe um propósito, uma vocação de Deus para você. E você vai preencher uma necessidade dessa geração. Como só você pode atender essa necessidade. Viva com esse senso de vocação divina cada dia da sua vida. Você pode abaixar a sua cabeça? O desafio que você recebe hoje é: Deus, eu quero saber a minha vocação. Ou quem sabe você já descobriu uma profissão que você diz: isso é minha vocação. Isso Deus me trouxe para cumprir essa vocação. E a pergunta é: você tem vivido essa vocação no seu trabalho, na sua faculdade, sua escola, com a sua família? Você tem vivido esse senso de missão cada dia, dizendo: Deus me chamou para isso. E de repente Deus está te chamando para ser missionário, para ser um pastor. Que bênção, liderar o povo de Deus. Mas nós estamos falando da vocação que atinge a todos que são chamados para a salvação em Cristo Jesus. Se você decide dedicar a sua vida ao Senhor, para que a sua vida seja usada para refletir essa vocação, se você deseja pedir a Deus que Ele confirme no seu coração qual é a vocação que Ele tem para você, eu vou convidar você a colocar-se de joelhos, onde você está, com esse gesto dizendo: Deus, eu preciso de uma intervenção sobrenatural do Senhor na minha vida. Coloque-se de joelhos agora e busca o Senhor, confirme a vocação com o Senhor, se você já tem isso muito claro. Se não, diga: Deus, eu não quero só trabalhar para pagar conta, eu não quero trabalhar para juntar dinheiro, eu quero trabalhar para fazer algo muito mais importante, com repercussão eterna. Coloque-se de joelhos onde você está, com esse gesto você está dizendo: Deus, essa decisão do meu coração,
Usa, Senhor, o que eu faço de segunda a sexta, profissionalmente, com um senso de vocação. Me usa desse jeito. Consagre sua vida ao Senhor. Quem sabe você está confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Ajoelhe-se e diga: Deus, essa é a decisão da minha vida. Depois do culto, venha falar conosco. Nós queremos abençoar você, orar com você. Nós queremos caminhar com você nesse novo tempo da sua vida. Pai amado, nós somos teu povo. Nós somos alcançados porque o Senhor nos buscou primeiro. Ó Deus, todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, fomos surpreendidos pelo teu poder, pela tua majestade, a tua glória presente na nossa vida, nas circunstâncias normais, extraordinárias. Deus, o Senhor é um Deus tão cheio de misericórdia e nós temos descoberto isso. O Senhor é o Deus do recomeço. E, ó Deus, nós te adoramos por isso. Senhor, eu quero me unir aos meus irmãos e irmãs aqui e dizer: nós consagramos nossas vidas ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor é bom, como nós cantamos. Consagramos nossas vidas ao Senhor porque o Senhor nos criou com um propósito. O Senhor nos chamou e nos deu uma vocação. E nós queremos viver aqui, nesse mundo, cumprindo a vocação recebida do Senhor, promovendo a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos. É a nossa oração